Torne-se um mestre das artes com os cursos exclusivos da STEC. Aulas presenciais certificadas nas áreas de design, criação, direção de arte, games, programação, cinema, fotografia, comunicação, publicidade, marketing, empreendedorismo e idiomas com os melhores professores do mercado e uma estrutura de qualidade. Acesse stecbrasil.com.br e conheça nossos cursos de férias e construa o seu futuro profissional. E sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal da STEC, para mais uma edição do programa da STEC, seu programa semanal de cultura, entretenimento, diversão e informação. E continuaremos hoje a falar sobre fotografia, esse assunto que vocês tanto pedem e que vocês tanto gostam, e falaremos hoje sobre o fator de crop, o fator de corte. Lembrando que eu vou falar hoje sobre o fator de crop, o fator corte nas lentes, não nos sensores, como eu expliquei no programa da semana passada. Se você não viu, veja aqui o link na descrição e assista o programa sobre sensores, pois ele é um pré-requisito para você entender melhor esse vídeo de hoje. E logo mais continuaremos com a série Salulimania, analisando figuras muito bonitas como essas daqui, ó. Essa aqui é uma especial comemorativa do Michael Jackson, olha que bonito. Então nós vamos analisar essa bela figura. Estou preparando um vídeo especial para falar aqui sobre o rei do pop, o Michael Jackson, entre outras figuras que nós vamos mostrar nessa parceria do canal da STEC com a loja de figuras Saluli. E no vídeo de hoje você vai entender que se você é daqueles caras que manjam muito de foto, ou tem um amigo que sabe pra caramba e fala assim: uma lente 50mm numa full frame, se eu colocar em uma câmera cropada, ela vai virar em média 80mm e tudo mais. Ou seja, para você que é o rei das gambiarras, que acha que se você pegar uma lente numa câmera full frame vai virar uma outra milimetragem numa câmera cropada, você está absolutamente errado. Pare agora e não faça isso nunca mais, e você vai descobrir agora aqui por quê. Então é isso aí, vamos começar. Primeiramente, antes da gente entender o que é o fator de corte, o fator crop, fator é uma divisão, como eu falei no programa passado, a gente tem que entender o que é o crop. Crop significa então um corte. Por exemplo, a Canon 6D, ela é uma full frame, ou seja, o sensor dela tem o tamanho do sensor 35mm, que vem lá dos filmes 35mm, como eu expliquei na aula passada. Os sensores, por exemplo, da 7D, 70D, no caso a 70D é essa câmera que está me filmando, está com uma lente 50mm fixa de abertura 1.8, a 70D é uma câmera cropada, fator de crop 1.6, o que significa que o sensor ele não tem o tamanho 35mm, ele é um pouco pequeno. Mas o que isso afeta? Veja o programa anterior que você vai saber. Hoje vamos falar sobre as lentes. Primeiramente, então, a gente entendeu o que é o crop. Lembrando, o crop é um corte. Porém, é importante eu relembrar sobre sensores, porque como eu falei, o fator de crop nas lentes tem a ver com o sensor. Por exemplo, muita gente fala que é 50mm do full frame, se você colocar numa câmera cropada vira uma 85, ou seja, ela vai dar mais um, ela vai aproximar? Não. Mas como esse erro tem a ver com a relação entre a lente e o sensor, eu tenho que então ratificar e reforçar o crop no sensor nesse vídeo, por isso que eu fiz essa apresentação. Então, sensores de tamanhos diferentes geram imagens de tamanhos diferentes, não tamanhos diferentes no sentido de que em um sensor full frame, se você tirar uma foto de uma árvore, ela vai ficar maior e num cropado vai ficar menor. Não seriam imagens de tamanhos diferentes, mas seriam imagens com áreas diferentes, com mais ou menos borda. Um sensor full frame, ele é maior que um cropado. Então, por exemplo, vamos supor que o Galaxy Note 5 é um sensor full frame e o Lumia 1020 é um sensor cropado. Como você pode ver, o Lumia 1020 ele é menor do que o Galaxy Note 5, que significa que um cabe dentro do outro. Então vamos supor que a tela do Note 5 seja a tela full frame e do Lumia 1020 a tela cropada. Como uma cabe dentro da outra, quer dizer que a do 1020 ela mostraria menos área. Essa área aqui do Galaxy que está saindo, ela não apareceria na tela do 1020. Não é que ela vai mostrar a mesma imagem numa escala menor, ela só vai mostrar menos daquela imagem, como em alguns exemplos que eu estou deixando aqui para vocês verem. Ou eu posso mostrar nas caixas, ó, sensor full frame,
sensor cropado. O sensor cropado, ele é menor do que o full frame, então ele entra. Acho que eu bati no microfone e fez barulho, mas enfim, ó, ele cabe dentro do full frame, o cropado full frame, o que significa que você tem menos área da imagem visível. Quando a lente é acoplada à câmera, ela gera um círculo de luz, um círculo de imagem. E aí vem aquela questão, por que a lente é redonda e a foto é quadrada? Porque o sensor é quadrado, porém a lente é redonda. Mas no caso do sensor full frame, ela projeta aqui o círculo da imagem, então vaza a luz aqui fora. E aí esse retângulo, que é o sensor, ele é inscrito ao círculo de imagem, então ele está dentro, então vaza a luz para fora e você só capta esse recorte. A luz, a imagem que se formaria aqui foi perdida porque o sensor não captou. Se fosse um sensor cropado, ele ia pegar menos parte da mesma imagem, ia pegar mais o centro, enquanto o full frame ele pega mais área. Então a lente projeta uma luz circular e como o sensor, que é onde ele vai reconhecer a luz, ele é menor que o círculo, né? Ele está dentro, ele está inscrito, ele só vai pegar essa área aqui para fazer a foto. Ou seja, a luz acerta tanto o full frame como o cropado. Porém no cropado a luz bate menos, ou seja, chega menos luz porque tem mais área que está se perdendo, por isso que ele pega uma parte menor da imagem. Se você fizer a foto numa full frame, você vai ver mais área. Ou seja, na cropada vai ter menos borda. E não tem nada de falar que a 50mm na cropada vira 80, 85. Por quê? Primeiramente vamos entender o que é a milimetragem, o que é esses 50mm. A câmera, então por exemplo aqui a câmera do celular, ela capta a imagem. E a gente sabe que a imagem é projetada no sensor de ponta cabeça igual ela é nos fundos dos olhos. Por exemplo, você tem um objeto aqui, esse raio de luz vai passar pela lente e vem para cá, e esse de baixo passa e vem para cima. Então a imagem fica de ponta cabeça. E o processador da câmera, ele vai virar essa imagem, né, para ser projetada certo, que é o que o nosso cérebro faz. Então 50mm é a distância de onde a imagem cruza até esse sensor. Essa que é a milimetragem que a gente fala então sobre as câmeras. Uma lente 50mm é uma 50mm, seja a câmera cropada ou full frame. O que muda é que a imagem vai ter mais ou menos área, ela vai ter mais ou menos borda. É como se você pegasse uma foto e dobrasse as bordas. Você tem uma foto inteira na full frame e você pega as bordas e vira para trás. O resultado vai ser a cropada, que tem menos área do que a foto original se você pegar as bordas inteiras. Vamos supor que o folder aqui da Stack é a foto. Isso aqui é uma foto num sensor full frame. No cropado a gente dobraria algumas regiões, algumas partes da foto, porque o sensor ele é menor. Então a gente dobrando, você vai ver que a foto ela vai ter menos borda, porém a imagem não vai dar zoom, ela não vai estar aproximada, ela não vai ter nada de diferente, ó. Ela vai ficar mais ou menos assim. Essa é a foto então no sensor cropado, que não tem nada de diferente a escala da foto full frame. A única coisa que muda é que você pegou menos área, você tem menos borda, ó. Menos borda, mais borda, mas você não distorceu, você não mudou o zoom, você não fez nada. Você apenas pegou menos parte da sua imagem, o que olhando separado parece que a câmera aproximou, mas ela não fez zoom, ela só pegou menos borda. Como vários diversos exemplos que eu estou deixando aqui para vocês. A proporção dos elementos, o tamanho deles nas duas fotos é o mesmo. Então você não deu zoom, até porque mudar a milimetragem da lente, dar o zoom, não afeta só o quanto da imagem que você pega, mas várias coisas, como inclusive a profundidade de campo, mas principalmente a distorção das bordas e o achatamento da imagem. Se você tirar uma foto de um retrato com uma lente 12, 24mm, a pessoa vai ficar com o nariz gigante. Conforme você vai aumentando na milimetragem, você vai achatando o nariz na cara e a cara vai ficando mais redonda. Por isso que em média 75, 80 é uma lente legal para você fazer retrato. Você não vai distorcer tanto o rosto, como eu vou mostrar para vocês agora. Não só agora, mas nesses outros exemplos que estão aparecendo, que você mudar a milimetragem da lente, não muda só o corte, não muda só o fechamento do quadro, mas
outras coisas. Então é totalmente diferente uma 50mm de uma 85. Uma 50 sempre será uma 50, independente se a sua câmera é full frame ou cropada. Não tem zoom, não muda o que você vê a olho nu, só tem mais ou menos borda. O plano está mais aberto ou mais fechado, você só achatou, apertou o quadro. É como se na cropada você só visse um pedaço, um fragmento da imagem original. E eu sempre dou o exemplo da 50mm porque 50mm é meio que a proporção que o próprio olho humano enxerga. Ou seja, nos 50mm, a distância que eu vejo a câmera, a lente, a distância que eu vejo a câmera com a lente, é a mesma distância que a lente me vê. Então 50mm é mais ou menos a proporção do próprio olho humano. Isso também ocorre com as TVs de 32 polegadas, 40, 50. Essa mesma questão do crop e do frame full frame, né, do frame 35mm, é o que acontece então quando você tem essas dimensões da TV. E aí a gente tem que tomar cuidado com termos técnicos, né? Quando você dá um zoom, é porque você está mudando a milimetragem da lente. Então o zoom digital, ele não é um zoom, porque ele só está pegando mais parte da imagem. Nunca faça zoom digital na sua câmera, porque como não é um processamento por lente, você só está aumentando os pixels, então você vai ter uma coisa mais pixelada, com mais ruído, né? Então o zoom digital a gente evita. É a mesma coisa que a Nokia, ela fez uma sacada bem legal aqui com o 1020, que ela falou do zoom reinventado, porque ela pôs uma câmera nele de 41 megapixels. Embora, como eu falei, né, 41 megapixels círculo, o sensor ele é cropado, então ele tem uma saída de 38 megapixels na realidade, mas cuidado, veja o mito do megapixel que eu falei no outro vídeo também sobre os sensores. Então isso de zoom reinventado, na realidade não é zoom, né? Não é que ela reinventou o zoom, é que ela fez uma câmera com tanto megapixel, tanto pixel nas polegadas, tanto pixel no sensor que ela usa aqui dentro, que você pode tirar uma foto, ampliar, que ela não vai perder muita resolução, e pegar só o recorte do ponto exato que você precisa. Então assim, ela tem tanto megapixel que a imagem é numa resolução tão grande que você pode selecionar sem perder resolução um pedaço dela. Então ela não tem um zoom óptico, mas também não tem um zoom digital, é que ela tem tanto megapixel que você pode dar o zoom aqui no próprio smartphone. Então, para finalizar, além de todos os exemplos que eu mostrei aqui, eu fiz um também, eu peguei uma imagem minha aqui, peguei a mesma dimensão do sensor full frame, então se você tirar uma foto minha lá na Stack, uma foto que eu peguei lá da escola, você teria esse resultado aqui. Porém, se essa foto, que é full frame, fosse feita com cropado, no caso eu peguei a mesma dimensão, a mesma proporção do crop 1.5, então se você tirar essa foto numa full frame e tirar numa câmera cropada de crop 1.5, você vai ter esse resultado. Perceba que o meu tamanho nas duas fotos é o mesmo, a dimensão, a proporção das coisas é igual. O que muda é que você tem na cropada menos borda, você pegou menos área, mas você não mudou a milimetragem da lente, senão teria outras coisas como a distorção das bordas e tudo mais, que é ocasional quando você muda milimetragens. Então é isso aí, turma, esse foi o vídeo de hoje. Para todos vocês amantes de fotografia, nunca mais errarem essas questões simples de falar besteira que uma lente vira outra no crop da câmera, que isso é um mito. Isso não ocorre com o mito do megapixel. Espero que esse vídeo tenha sido útil, que vocês tenham gostado. A gente pede aquela ajuda e contribuição ao canal, deixando seu like, curtindo o vídeo, nos seguindo, interagindo, escrevendo e compartilhando nas redes sociais. Afinal, sua participação é muito importante para nós. Se estiver vendo no smartphone, não esqueça de clicar no sininho maroto lá para receber todas as nossas notificações. Afinal, o YouTube não manda para todos. Estamos chegando aos 500 vídeos e quase 3.000 inscritos. Eu só tenho muito a agradecer a todos vocês por isso. Então é isso aí. Muito obrigado a todos por tudo. Até a próxima. Eu fui. Vamos fazer mais fotos e descobrir mais curiosidades e mistérios e desvendar e desmistificar muitos termos técnicos. E pedimos sempre que deem aquela contribuição ao canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo e deixando seu like. Procure na playlist pelos vídeos para você ver os conteúdos com maior organização e nos siga sempre nas redes sociais. Deixe sempre nos comentários suas sugestões e recomendações, porque esse programa é personalizado e faremos um conteúdo com a sua cara. Canal da Stack, o canal mais diversificado da internet.